Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filha. Até parece que é o fim que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi o controle, não. No episódio de hoje do Vozes em Movimento, eu vou contar a história dela, que parece um filme, mas é vida real. Ela veio para Salvador e pouco a pouco foi construindo a sua trajetória. E hoje ela é dona de um dos maiores espaços de autoestima de Salvador. Com vocês, Nilda Arerepe. Nilda, conta pra gente como era a sua vida antes de chegar em Salvador. Ai, Raquel, eu não sei se muita gente sabe, né? Mas eu sou adotada. Nasci na família tradicional, com pai, irmão, irmãos e tudo. Só que, infelizmente, meu pai morreu quando eu era ainda bebê. Eu tinha 3 meses de idade quando meu pai morreu. E minha mãe, mulher, tinha exatamente 10 filhos. 10 filhos. E nessa história, ela nunca tinha trabalhado, meu pai que sustentava a casa. Ela não tinha meios de ficar com todo mundo para poder sustentar. Ela acabou dando. E ela acabou me dando, que era a bebê a que mais dava trabalho, chorona, que todo mundo fala que eu chorava demais. E aí ela pegou e me deu. Me deu para uma família, que era uma família que ela achava que poderia cuidar de mim, me educar, dar o melhor. E ela fez isso. Só que quando ela melhorou de vida, ela foi me procurar. Minha mãe não me abandonou e não me deu porque ela não me queria, não. Hoje eu tenho esse entendimento. Ela me deu porque ela queria algo pra mim, melhor pra mim. Quando eu tinha 7 anos eu conheci minha mãe biológica. Eu conheci ela e ela queria de qualquer jeito que eu fosse morar com ela, que minha mãe Maria me desse pra ela. E minha mãe Maria era já uma senhora de idade, não era mais uma jovem. E minha mãe sempre dizia pra mim, também não tinha nem como não dizer, minha mãe sempre foi loira, dos olhos azuis, eu a negra da casa, sofri bullying a vida toda. A mãe adotiva, sim. Sofri bullying a vida toda pelos netos dela, mas assim, enfim, deu tudo certo. Nessa de se aproximando de minha mãe indo em busca de mim, eu acabei entrando no ciclo da família biológica. E nessa eu acabei ficando. Minha mãe também faleceu, minha mãe adotiva faleceu. Foi aonde eu me aproximei de forma mais grande na família biológica. Os meus irmãos todos me abraçaram, tipo, a sensação que eu tenho hoje é que a gente nunca viveu separados. A sensação hoje que eu tenho, afinidade, tudo que eu tenho com minha família é que a gente nunca viveu separado. Mas você tinha que idade mesmo? Quando já se aproximou? Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos por aí, nessa base, 10, 11 anos. Foi aí que começou tudo, né? Minha mãe nunca foi muito próspera na vida, e aí a gente sempre tinha briga, guerra, adolescente. Você sabe como é adolescente, né? Vive em pé de guerra e qualquer coisa. Eu dizia que ela não podia mandar em mim, porque ela não me criou. A revolta. Você falava isso? Falava. Você não pode mandar em mim, você não me criou. Para mandar, você tinha que ter criado. Então a revolta da adolescência foi muito grande. Eu era, meu Deus, glória a Deus, que meu filho não é que nem eu era, porque eu era muito traquina, muito levada. Tem cara de pimentinha, demais, assim, que aprontava muito. Eu era demais mesmo. Nunca fiz nada assim legal, sabe? Mas tocar terror. Tocava terror mesmo. Aí o que aconteceu? Fui crescendo, né? Virei adolescente. Nessa história, namorei com um cara muito mais velho do que eu, meu primeiro namorado. Engravidei aos 16 anos de idade. Minha mãe me botou pra fora de casa. Ela dizia que não queria, que depois de eu ter dado pra ruim, a linguagem dela, né? Que aí eu tava lá na casa dela e tal. Aí eu, rebelde, que eu era rebelde, eu peguei, saí de casa, fui morar numa casa que ela tinha, num povoado, porque a gente morava na roça, literalmente. Sim. Lá não tinha nem água e nem luz. Não tinha energia. Aí eu fui morar numa casa que ela tinha, que ainda estava em construção, que era no povoado de Boqueirão. E lá eu fechei, coloquei vidros, papelote nos lugares que era vidro, e lá eu fiquei com o Cadu. O
O pai dele já sabe com esses homens, né? Que hoje em dia tem gente que acha que ser pai é só fazer o filho e pronto. Não. Só que ele era muito, sabe aquele homem que gostava de muitas mulheres ao mesmo tempo? Sei bem o que é isso. Ele gostava de muitas mulheres ao mesmo tempo. E eu muito apaixonada, só enxergava na minha frente ele. Só que um belo dia eu tomei um start pra vida. Eu achei que eu tivesse grávida de novo. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu tô grávida. Meu Deus, não é isso pra mim que eu quero, desse homem não, misericórdia. Porque assim, eu não queria, porque já tava difícil com Cadu piquititico. E aí eu tá grávida de novo, eu digo, não é essa vida que eu quero pra mim. Eu falei com minha irmã, que minha irmã morava aqui em Salvador. Eu disse assim, irmã, eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir embora, me ajuda a sair daqui, porque eu não quero ficar mais aqui. Aí o que aconteceu? Minha irmã disse assim, venha. Só que eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não queria que ninguém viesse atrás de mim. Eu tinha só 17 anos de idade, eu ia fazer 18 ainda. Eu nunca esqueço, foi dia 23 de janeiro de 2021. Foi a primeira vez que eu disse assim, agora eu vou embora. Larguei tudo lá, vendi tudo que eu tinha e vim para Salvador. Falei com minha irmã, mas todo mundo na cidade achava que eu tava indo em São Paulo. Todo mundo, porque eu dizia, eu tô indo para São Paulo. Porque eu não queria que ninguém viesse atrás de mim. Você. Como eu era menor de idade, eu tinha medo. Eu não falei pra minha mãe. Você era menor quando você veio pra Salvador? Sim, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos e Cadu ia fazer 1 ano. Então você, de quando sua mãe te colocou pra fora, que você foi morar sozinha, você logo veio pra Salvador? Tá. Fiquei lá no interior, tipo, quase 1 ano, né? Que Cadu faz aniversário no mês de março e foi em janeiro que eu vim. Cadu já tava bem grandinho. Sempre tive pessoas, eu digo todo dia, sempre tem anjos em forma de pessoas que te ajudam. Sempre. Então Dona Nilce, o Félix, a família deles, sempre me ajudaram a cuidar de Cadu. Tipo, minha mãe não queria ficar com Cadu pra ir pra escola, porque eu ainda estudava. Só que Dona Nilce dizia assim, não, minha filha, vai que eu fico. Aí ela ficava com Cadu pra eu ir pra escola e muitas vezes eu levava Cadu pra escola. Eu levava ele pra escola junto comigo, Eu levava ele pra escola junto comigo, a diretora da escola. Você não deixou de estudar? Não deixei de estudar, não. Você teve Cadu aos 16 anos, estava no ensino médio, por Isso, no ensino médio. Aí eu ia pra escola, a Dona Nil ficava com o Cadu, no dia que ela não podia ficar, eu levava pra escola também. Ele ficava lá, ele não parava no meu colo, né? Todo mundo queria pegar. Queria pegar. Ele era muito fofo, um menino muito bonzinho também. Aí quando eu vim pra Salvador, vim pra casa de minha irmã morava aqui na Valéria, no bairro da Valéria. Fui pra lá. Sua irmã de origem, de sangue? Minha irmã de sangue, minha irmã biológica. Tá, biológica. Que ela era casada e tinha um marido e 2 filhos. A minha sobrinha apaixonante minha, entendeu? Aquela sobrinha que fez eu me apaixonar pela minha família toda. Sim. Aí eu vim morar na Valéria com ela, só que meu cunhado era muito ciumento na época. Nossa, ele era muito ciumento. Ele achava que pelo fato de eu e minha irmã, a gente tem uma conexão de mãe e filha. Sabe? Minha irmã pra mim é minha mãe e ela acha que ela é minha mãe, só que a gente briga muito também. Faz parte também, né? É a relação de irmã. Aí chegou uma hora que eu vi que eu tava atrapalhando a vida da minha irmã. Mas por que você teve essa sensação? Porque meu cunhado tinha muito ciúme de mim. Sim. Muito ciúme. E aí ele começou a brigar com ela. A brigar porque minha irmã me dava muita atenção e ele se achou que eu tava tomando conta do espaço que era dele. Entendeu? Ele achou que eu tava tomando conta do espaço que era dele. Aí eu tive que sair da casa de minha irmã. Eu falei a ela que eu não ia ficar, ela chorou e disse, não sai, você é minha irmã. Eu digo, não, irmã, eu vou sair daqui. Aí Cissa, uma amiga de minha irmã, ela tinha um pai idoso que o pai dela era tipo, precisava de cuidados. E aí ela disse assim, Beth, diga à sua irmã que se ela quiser ir pra lá, eu ajudo ela e ela toma conta do meu pai. Eu digo, eu vou. Aí eu fui
Fiquei lá na casa de Cissa, tomava conta do velho, meu Deus, o homem era piacito. Meu Deus. Ele se apaixonou por Cadu, ele achava que Cadu era dele. Era dele. Era. E qualquer coisa que eu brigasse com o Cadu, nossa, ele se estressava com minha cara. Ele brigava, ele fazia cocô nas calças, aí eu não podia brigar com ele por nada disso. Só que o valor que ela me dava era muito pouco. Não dava porque assim ela não tinha, ela precisava sustentar o pai. O pai era aposentado, tinha um valor pouco e eles eram muito simples. Aí eu disse a ela que eu precisava ganhar mais. Aí eu cheguei uma época que eu pedi pra minha cunhada: ô cunha, fique com o Cadu pra eu poder trabalhar. Eu queria pelo menos ganhar um salário. Aí ela, então tá. Aí Cadu ficou com minha cunhada, ficou em média 2 anos. E eu trabalhei como empregada doméstica babá. De uma família que hoje são os meus vizinhos, né? Eles são os meus vizinhos hoje. Eu moro uma quadra depois da casa dele. Lá eu trabalhei com pessoas maravilhosas que me ajudaram no ensinamento, no geral, que é ter uma vida, uma família, a buscar, a batalhar. Sabia que lá eu era babá de Felipe. Saber separar isso Eu sabia que lá eu era babá de Felipe, mas eu sabia que ali eu aprendia muito. Viajei muito com eles. Olha que Felipe não era nenhum bebê. Felipe tinha, na época, 9 anos. Enquanto isso, Cadu estava com minha cunhada. Com sua cunhada. Cadu ficou com minha cunhada. É uma história daquela mãe que precisou Isso. cuidar de outras crianças, né, também, e deixar seu filho com outra pessoa para poder sobreviver. Mas então, nunca foi o que eu queria, porque eu achava que minha mãe me abandonou e eu não queria abandonar. tem essa mesma sensação. Que a Cadu tivesse essa sensação. Aí eu cheguei, disse assim, pra mim não dá. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito próspera também na vida, nessa história, que também me ajudou muito. A gente teve um relacionamento, né, de 12 anos, e essa pessoa disse assim: não, eu não quero você aqui, eu vou tirar você daqui, a gente vai morar junto, a gente vai construir uma família, seu filho vai vir morar com a gente. Aí, Deus coloca anjos isso, na vida, né? anjos em forma de pessoas. E nisso aconteceu, eu peguei Cadu. Só que eu nunca fui aquela mulher, por mais que eu soubesse que Jonas tinha condições de me dar as coisas que eu necessitava, eu não queria ficar a depender dele. Eu sempre trabalhei e sempre corri atrás. Eu trabalhava, eu estudava. Uma coisa que eu não parei de fazer foi de estudar. Não parei de estudar. Eu saía de casa, às vezes eu ia trabalhar, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava meia-noite, porque o ônibus, eu estudava no Garcia, gente. Era longe, de Itapuã pro Garcia, era uma caminhada muito distante. E aí, todos os dias, nessas brincadeiras, eu e Jonas, a gente brigou. Numa época a gente brigou e terminou. E aí, o que é que eu ia fazer da vida? Eu não tinha o que fazer porque eu não tinha emprego. Eu não queria voltar a trabalhar de empregado doméstico. Eu já fazia um cabelo ou outro, mas eu não tinha clientes para fazer, para gerar uma renda, para sustentar uma casa. Aí a única coisa que eu tinha a fazer, que eu sabia que era coisa rápida, que o dinheiro entrava e saía, era vender fruta. Meu cunhado, Roque, ele trabalhava com hortaliças orgânicas, frutas orgânicas, zero de agrotóxico, e o povo gosta dessas coisas, né? Aí eu pegava com ele e vendia de porta em porta a moto do coqueirinho. Batia na porta: senhora, pinha fresca, a manga fresquinha, compra pra sua filha. Teve pessoas, né, que falavam assim: compra, mãe, tentando me humilhar. Compra, mãe, a fruta na mão dela, porque ela precisa sustentar o filho dela. E naquela época era verdade. Eu queria que comprassem, porque eu precisava levar o alimento para casa. Por mais que eu trabalhasse com o alimento, aquele não era o alimento que eu queria dar para o meu filho. Porque eu precisava pagar uma escola boa para o meu filho. Eu precisava que meu filho comesse comida digna. E eu não tinha. Então eu vendia
Eu vendia fruta de porta em porta, vendia castanha, vendia mel, eu vendia tudo que me aparecia para vender. Eu vendia, as pessoas compravam, as pessoas me procuravam, as pessoas encomendavam. E nessa eu fui buscando me virar. Aí eu comecei a divulgar mais o meu trabalho como megarrista, né? E aí uma empresa me chamou. Enquanto isso, você estava fazendo curso, se especializando na área. Tudo. Eu sempre fui buscar. Se você falar assim, Nil, surgiu uma profissional em tal lugar que ela trabalha com método diferenciado, no mercado ainda não tem, acredite que eu vou atrás dela. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito curiosa. Muito curiosa. Aí a Osana me convidou para ir trabalhar lá, me pediu para ir fazer uma experiência, eu fui, fiz, passei. Ela não veio trabalhar aqui. Aí eu fui trabalhar lá fazendo alongamento de cabelo. Só que lá também era um espaço novo, não tinha muito cliente. E aí eu comecei a fazer o que é divulgar. Comecei a pedir para os clientes para fazer de graça. Deixa eu fazer o teu de graça? Eu sei fazer, eu sabia que tu usavas assim, deixa eu te fazer, deixa eu fazer seu cabelo. Aí ele fala assim, não, eu tenho medo de tu deixa agendado com a pessoa que tu faz. Deixa eu fazer, eu não vou te cobrar nada não. Se tu não gostar, tu faz com a pessoa que tu já faz. E assim, tipo, a minha melhor amiga, eu pedi a ela, deixa eu fazer teu cabelo. Ela, Deus me livre, que não sei o que, aquele medo, né? Porque cabelo é um cartão postal. Aí, uma belo dia disse assim, deixa agendado com a menina que tu faz e eu vou fazer. Se tu não gostar, tu faz com ela. Ela, então tá. Aí eu fiz o cabelo dela. Ela gostou e ela é chata, insuportável até o dia de hoje. Mas o dia de hoje. Você sabia que são esses tipos de cliente que deixam a gente melhor? Até o dia de hoje, ela é muito chata. Mas a cliente mesmo que acreditou em mim, que apostou em mim, que não duvidou em mim em nenhum momento, foi Sueli. Sueli Pereira, ela é agente de saúde lá do Alto Coqueirinho. Ela que levou meu nome aos 4 cantos. Ela que me trouxe muitas clientes. Ela que falava que eu era ótima. Ela diz, ela é ótima. São muitos anos que eu faço o cabelo dela. E ela nunca fez com ninguém. Eu digo a ela que eu tenho gratidão porque ela confiou em mim. Eu desenvolvi técnicas que foram desenvolvidas por mim também, que as pessoas gostaram muito, que foi o tic-tac na redinha. Quem desenvolveu foi eu, esse método, porque eu ficava de dia e de noite, eu precisava entender uma forma diferente de fazer coisas para os clientes, eles gostarem, para poder eu ganhar, né, um pouquinho mais. E nisso o Cadu foi crescendo, eu também fui crescendo. Quando eu vi a possibilidade que eu já estava ganhando melhor, eu morava no Alto do Coqueirinho, eu sempre tive aquele foco de querer ser melhor, porque eu acho que não é pecado a gente ter ambição. Não, de forma alguma. Porque no momento que eu saí do interior, porque eu achei que aquela vida não era pra mim. Quando eu cheguei aqui, eu passei por vários processos e eu sempre falava, isso aqui não é pra mim, vai ser passageiro, já passa. Chorava muito. A menina chorona, que nasceu chorona, continua. Hoje eu já sou um pouquinho mais dura, eu acredito que é a vida, né? A vida ensina, né? Endurece, na verdade, os corações. Mas assim, eu fui crescendo, fui morar em Itapuã, numa casa bem melhor, numa rua bem melhor. E trabalhando lá, comecei a estar atendendo os meus clientes na sala de casa, né? Eu atendia na sala de minha casa lá no Coqueirinho, que eu usava um espelho pequenininho, não sei se alguém acho que todo mundo já teve aquele espelho pequeno, sim, né? Aquele. Isso, e o povo se via ali e eu atendia ali. Depois eu comecei, quando eu mudei, eu botei na garagem, que era uma casa muito grande, eu botei na garagem de casa, só que na garagem não tinha banheiro, e o povo para ir no banheiro tinha que entrar dentro de toda a minha casa. Aí um amigo disse pra mim, você tem tanto talento, você tem tanto potencial, só que dentro de sua casa, seus clientes não vão se valorizar como você merece ser valorizada. Por que você não amplia seus negócios? Eu dizia assim, porque eu quero acompanhar o crescimento de Cadu. Eu queria saber a hora que ele saía para a escola, a hora que ele chegava da escola. Eu queria acompanhar Cadu. Almoço, janta, banca. Eu queria estar com Cadu. Eu digo, quando Cadu fizer 18 anos, e assim eu fiz. Eu tive a oportunidade, né, em 2019,
2018, eu disse, não, vou sair de casa agora. A Cadu já tem 18 anos, vou sair de casa. Não quero mais trabalhar em casa, eu quero ter um lugar para ir trabalhar. Que eu aluguei uma sala, minha primeira sala era 4 metros quadrados, muito pequenininha. Só cabia a cadeira da cabeleireira e uma cadeira para o acompanhante. Se ela trouxesse um acompanhante, não podia trazer 2, porque se trouxesse 2, um ficava do lado de fora. Trabalhei ali, montei o lugar como se tivesse sido, sabe, um palacete. Logo depois, Sueli, que era dona da galeria que eu aluguei, ela disse, Nil, surgiu uma sala maior, 6 meses depois. Aí ela surgiu essa sala maior e tal, e aí, tu vai querer? Eu digo, vou, Sueli, eu quero, porque ali na galeria eu já comecei a ver que as pessoas já me viam com um olhar diferente, mesmo sendo uma sala pequena. Aí eu fui para a sala maior, decorei a sala toda, tenho fotos de tudo, tenho um vídeo, se você quiser depois eu te mando. Decorei toda, parecia a casa da Barbie, todo lindo, rosinha, porque a mulher adora rosa. Eu não sou muito fã de rosa não, mas a mulher adora rosa. Normalmente gosta. Trabalhei lá, trabalhei 2 anos nessa outra sala, quando chegou a pandemia, mulher. Quando chegou a pandemia... A pandemia que acabou com gente. Não, mas eu não reclamo da pandemia. Aí, ó. Não, eu digo todo dia, a pandemia veio para prosperar a minha vida. Glória a Deus. Teve a parte ruim da pandemia que a gente perdeu muitas pessoas. Mas assim, quando começaram as pessoas me procurar, Nil, meu cabelo, o povo achou, tipo assim, que começou a achar que ia, aí meu cabelo, eu digo, gente, eu vou te atender, atendia de uma a uma, eu digo, não, eu vou te atender, de uma a uma, a gente usa máscara, álcool, tal, aquela super proteção. Eu tenho cliente hoje de todas as áreas, né? E tinha muita cliente que vinha diretamente do gripário para fazer o cabelo comigo. Chegar, tinha aquelas coisas, o rosto tava manchado por conta de estar usando as máscaras. Mas aí foi aonde eu comecei a vender cabelo. Porque o povo não tinha onde comprar cabelo. Não tinha onde comprar cabelo, olha só. Aí eu tinha os contatos do cabelo, eu comecei a pegar cabelo para vender cabelo. Então eu vendi muito cabelo. Eu vendi muito cabelo porque o povo cortava cabelo no desespero, porque não tinha lugar nenhum para ir. E aí surgiu aquele contato, Nilda tá atendendo de um em um. Aí eu comecei a prosperar e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu digo, meu Deus do céu, que maravilha, Senhor. Senhor, Deus sempre cuidou de mim de forma maravilhosa. Eu digo, não, eu vou buscar, né? Eu vou buscar crescer agora. Eu disse assim, era eu e Ana, só eu e Ana. Ana era minha assistente, a minha secretária, que eu digo que ela é minha assessora. Ela é minha assessora e era só nós duas. Eu digo, nossa, aí eu comecei a dar cursos também. O povo me procurava. Eu quero fazer curso. Aí eu comecei a ministrar curso também para as minhas alunas. Eu digo, eu preciso de um espaço maior. Porque esse espaço... esse espaço já estava pequeno. Cheguei a procurar, eu lembro, Raquel, eu não sei se você crê em Deus, mas Deus, ele sempre foi vivo na minha vida. Ai de mim se não fosse Deus. Fábio Melo, eu falei com o Fábio Melo, digo, Fábio, o corretor. Fábio, eu preciso de um ambiente maior, uma casa grande, porque meu espaço, meus negócios cresceram, estão dando super certo, eu preciso de uma casa grande. Aí fui ver essa casa. Eu cheguei na galeria e só falei com Ana, além de Fábio, com Ana. Ana, encontrei nossa casa. Eu só vou mandar os documentos para Fábio, para ele fazer já o contrato. Pronto. Jesus, quando ele quer, ele levanta pessoas. Ele levou uma missionária, que eu chamo ela de maluca, eu chamo ela de Biocinha, pra você ver que eu não dou nem dava credibilidade a ela assim. Aí ela chegou lá, eu não sei o que tá acontecendo, mas Deus mandou que eu viesse aqui. Eu digo, foi, Lil, ele foi. Porque eu não vim fazer cabelo, não fiz nada não, mas o Senhor Jesus, ele mandou te dizer, se tu tá pensando em mudar, não mude não. Porque eu tô vendo uma casa, ela descreveu a casa nos detalhes. E numa escada abaixo daquela casa eu me arrepio toda. Eu vejo cobras, eu vejo sapos, eu vejo morte. Não mude não. Eu começava a chorar. Eu digo, Deus, como é que pode isso, o Senhor fazer isso comigo? Eu toda cheia de animação. Eu digo, tá bom, Leo, pronto. Liguei pra Fábio, eu não vou querer casar mais não, procure outra. Aí foi quando eu procurei o estúdio que eu achei, que eu vi. Quando eu vim aqui, o rapaz de lá falou bem assim, é uma casa que eu nunca aluguei para comércio, eu tenho que ver como é que vai ser, tá? Não sei o que. Eu digo, olha só, se o senhor quiser, eu vou querer a casa. A gente tinha visto valores, tudo, porque o valor de comércio é um, o valor de casa é outro. Eu digo, não, eu tenho ciência disso, então veja que o senhor que sabe, ele tá. Daqui a 7 dias eu te falo, tá? Eu saí de lá, passei na igreja e fiz um propósito com Deus. Com 3 dias ele me ligou dizendo que a casa era minha.
Aí tu me perguntar. Ai, glória a Deus. Aí eu disse assim, Deus, obrigada. Fiz aquilo ali com todo amor. Olha, eu saía do estúdio, foi uma época de final mês de junho, mês de maio, junho é um mês bem cheio por conta do São João. Eu saía de lá todos os dias e vinha pra cá pra poder limpar os meninos pedreiros, negócio, eu quebrava tudo, eu limpava tudo. Eu ficava ali, eu conseguia enxergar. Eu lembro que faltando uma semana pra inauguração, eu mandei convites a todo mundo, né, que ia inaugurar e tal. Eu cheguei, meu irmão chegou de viagem, eu disse, ô irmão, vai lá pra você ver. Faltava 3 dias só pra inaugurar. Vai lá pra você ver, que eu sou apaixonada pelo meu irmão, né, Tony. Ele pra mim é um exemplo de homem e de empresário, empreendedor. Aí ele vai lá, quando ele chegou lá, ele voltou pra mim e disse assim, irmã, se tu tá pensando em inaugurar aquilo ali no sábado, filha, desista. Remande os convites todos. Eu digo, por que ele, irmã, aquilo ali não tem como inaugurar sábado, não. Eu digo, mas irmão, ele não tem, não. Depois tu vai lá. Ele tava indo, voltando pra casa dele, pra São Paulo. Aí que eu saí de noite, eu fui lá. No que eu fui lá, eu disse assim, conversei com Deus e fui pra casa. Eu digo, qualquer coisa, amanhã eu mando o Ruth mandar convite pra todo mundo, avisando que será no próximo, que será dia sábado. E orei e fui dormir. E Deus, ele sempre fala comigo. Amém. Ele falou comigo através de um louvor que eu nunca nem tinha ouvido na minha vida. Que é assim, Deus fala demais comigo através de louvor. Ele falou pra mim, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Pois é, eu não sei o que você vai fazer, mas vai ser perfeito do jeito que ele faz. Menina, eu disse, vai continuar, porque Deus, ele mandou dizer que vai ser no dia 3, então vai ser no dia 3. Eu ligava pra Jéssica, que era o meu marceneiro que tava fazendo as coisas, e eu ligava pros pedreiros, eu digo, gente, agilize, porque eu quero o meu negócio dia 3. A gente saiu no dia 2, na verdade a gente saiu no dia 3, né? A gente saiu no dia 3, era 1h40 da manhã. Daqui de dentro do espaço, foi do meu primeiro espaço, que era o estúdio Nilda Areirep. Pessoas me ajudaram muito, sabe? A gente pedia favor a um, favor a outro, então todo mundo fazia. E aí surgiu que dia 3, do jeito que Jesus falou, ele inaugurou. E quando eu inaugurei, no dia 3, dentro de mim, o Senhor Jesus brandava muito forte, dizia, você só vai ficar aqui 2 anos. Eu dizia, gente, Deus tá dizendo que eu só vou ficar aqui 2 anos. Aí Ruth, você tá maluca? Você tá maluca? 2 anos? Eu digo, Deus tá dizendo 2 anos. Teve até um momento na minha vida que eu quase saía 1 ano antes, que eu e o dono da casa, a gente teve um contratempo, eu quase saía, mas Deus não deixou, porque ele disse que era 1 ano. Foi quando a casa do lado, que eu lembro quando eu vi essa casa, eu disse assim, meu Deus, que casa enorme, linda, maravilhosa. Eu digo, dava até pra eu morar aqui e fazer meu espaço. Eu pensei, né? Só que a menina que era minha cliente e tudo, aí Brenda, eu lembro que Brenda falou pra mim, Nil, eu vou sair de lá. Eu digo, vai sair? Ela vou. Eu digo, sim, e a dona da casa vai fazer o quê? Vai vender, vai alugar, vai fazer o quê? Ela, Nil, eu tô sabendo que ela vai vender. Eu digo, pergunte a ela se ela vai vender ou se ela vai alugar. Me deu o contato dela, e aí ela pegou e me deu o contato. Na verdade, ela nem me deu o contato, eu que sou muito à frente. E a casa da outra menina aqui, que era a casa que eu tinha o estúdio, era irmã da dona dessa que eu queria. Aí eu liguei pra Eva, deixa eu te perguntar, Brenda tá saindo lá da casa de Johnny, ela vai vender, vai alugar, ela vai fazer o quê? Ela, Nil, não tô sabendo não. Eu digo, minha flor, veja se ela for fazer qualquer coisa, manda ela me dar prioridade. Aí ela falou, tá, eu falo com ela. Pronto, nessa de dar prioridade, eu pedi a ela falou, não, eu vou falar com você, porque minha intenção era vender a casa, mas eu posso te alugar. Menina, mas a casa estava exatamente destruída. Fiz propósito com Deus de novo. Eu digo, Senhor, fazer um propósito com o Senhor, que o Senhor vai abrir as portas. Se tiver de fazer, eu disse a Deus como seria o aluguel, como seriam as coisas, como aconteceria. Eu pedi tudo a Deus. Você sabe o que é você pedir tudo a Deus? Eu digo, então tá. E sabe que Deus me deu mais do que eu pedi? Sei. Deus me deu, eu pedi um valor X de aluguel, Jesus, ele me deu. Eu fico muito emocionada, porque minha conexão com Deus é muito forte. Eu pedi X, eu digo, Senhor, faça com que o aluguel seja X, ele me deu abaixo. Eu disse, Senhor, faça com que as coisas aconteçam, Senhor, ele me deu abaixo. Eu digo, Senhor, eu não quero ficar mais de 2 meses, ele me deu 45 dias. Eu digo, Senhor, eu queria os móveis de primeira, eu queria tudo de qualidade, ele me deu a home destaque para decorar. Meu espaço é todo decorado com a home destaque, tá linha. São móveis de qualidade. Eu disse, Senhor, me dê profissionais de excelente, ele me deu. Jesus, ele me deu.
Eu digo, Senhor, aí eu peço as coisas a Deus e Deus me dá. Deus me dá, Ele abre as portas. Mas pensa que eu criei uma casca, mulher, eu criei uma casca dura dentro de mim que eu não conseguia chorar. Tipo assim, a minha arquiteta vinha, ela chorava. Você não conseguia se emocionar. Me emocionar. E tipo assim, foi empresas, eu contratei empresa para que viesse andar mais rápido do que contratar pessoas aleatórias, porque a empresa agiliza mais, né? Então, quando eu contratei a empresa, aí, tipo assim, eu era muitos homens e tudo eu que tinha que dirigir, porque eu quero isso. Por mais que eu falasse, Lulu, eu quero assim, 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 a palavra final era sempre minha. E eu tava atendendo porque eu não podia parar de atender, porque o dinheiro não podia parar de entrar. Que eu tava no outro espaço atendendo, na correria, eu dizia assim, meu Deus, eu chegava em casa, eu dizia assim, faça com que eu me emocione, Senhor. Deus, eu quero sentir a emoção que as pessoas estão sentindo. Aí eu não conseguia, eu chegava em casa assim, comer, eu não conseguia comer, e era um estresse, um nervosismo, era uma mistura de coisa, mas eu sempre pedindo a Deus, eu digo, Senhor, me ajuda, faça com que eu me emocione, porque eu fiquei com medo de no dia da inauguração eu não me emocionar. Sabe aquele negócio que eu não queria? Porque as coisas, eu vi os detalhes, eu achava lindo, mas eu não me emocionava, porque eu queria chorar, que nem eu chorava no outro eu chorava que nem uma manteiga. Eu ia, limpava e chorava. Esse eu ia, limpava, arrumava, fazia tudo seca. Eu digo, meu Deus, eu não quero me dar um coração de carne. Eu não queria ter um coração de pedra. Aí fui dormir, orei e fui dormir. Aí ele disse que não perdeu o controle. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filha. Até parece que é o fim que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração, mas eu não perdi o controle, não. Ele dizia, eu não perdi o controle da sua vida. O controle da sua vida está nas minhas mãos. Mas eu não chorei ouvindo a sua avó, não. Eu choro hoje. Eu choro contando. Mas no dia eu não chorei. Continuei. Eu lembro que no dia que eu mandei a inauguração, eu digo, gente, vou inaugurar a fachada, que era o sonho. Ter a fachada, era a profecia da fachada. Que eu lembro que eu briguei com o Peu, eu digo, Peu, em nome de Jesus, eu não paguei barato nisso, eu quero minha fachada, eu quero inaugurar minha fachada. Ele botou a fachada no dia da inauguração. Que uma pessoa chegou pra mim e disse assim, olha, a fachada tá a coisa mais linda. Eu tava de sutiã. Você não tinha visto ainda? Não tinha visto, porque ele tava botando e eu estava limpando, porque era naquele dia, eu estava organizando o coquetel, as coisas. Aí eu peguei, saí de sutiã, de shortinho curto e saí pra rua. Quando eu saí, que eu encontrei meu nome assim, lindo, Mesônio da Derep, dourado, eu comecei a gritar e foi que eu não consegui mais controlar o choro. Aí não tinha como. Aí eu comecei a gritar, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Deus, obrigada. E eu dizia, eu não posso chorar, eu não posso chorar, porque eu vou me maquiar, como é que eu vou chorar? Eu não posso chorar, eu digo, meu Deus, obrigada. Eu comecei a chorar, ajoelhava no chão, comecei a chorar, agradecer a Deus, sabe, de inauguração. Nilda, vamos mostrar o Maison? Bora Vamos mostrar. lá. Nilda, conta pra gente, se você pudesse falar com aquela Nilda que saiu do interior, basicamente uma história tão forte, o que é que você falaria pra essa Nilda de hoje? Nilda, aquela menina de 17 anos atrás que tinha um medo muito grande de vir pra cidade grande, porque ela era uma matutazinha do interior, não sabia de nada. Eu dizia a ela assim, filha, o seu medo é necessário, porque o seu medo vai fazer você se livrar de muitas coisas. Mas assim, coloque ele no bolso e vá e desbrave o mundo. Agora entenda que pessoas ao seu redor vai te proporcionar grandes coisas. Não é só te dando, é observando. Observe muito
as coisas que acontecem no seu redor. Isso vai te levar para um lugar bom ou pode te levar também para um lugar ruim. Começa a analisar, a diferenciar o que é bom do que é ruim. Porque assim, você pode ter tudo, mas tira o que é bom da sua vida e leve você para outros lugares. E nunca se esqueça que ninguém é melhor do que você. Você é igual a todo mundo. O diferencial da sua vida é aquele que você se propõe a fazer. Mas enquanto pessoa, somos todos iguais. Seja rico, pobre, gordo, magro, branco ou preto. Somos iguais e nunca esqueça, a pessoa mais importante da sua vida é você.